Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e hoje eu não estou com Foster, eu estou com uma pessoa que eu poderia dizer um pouquinho mais especial do que o Foster. Meu querido pai, Marco Antônio. Alô, gente. Oi, pai. Oi, querida, tudo bem? Hello, beautiful people. Estamos aqui, eu e a Alexia, para conversarmos com vocês. Sim, sim. A nossa conversa de hoje vai ser sobre uma série da Netflix que foi Sim, lançada há pouco tempo e que é muito bom para o pessoal que está aprendendo português, né, e conhecendo mais sobre a cultura brasileira, assistir, que é a série do Senna. sim. Assistimos com muito carinho, muito bacana. Claro que não é uma série autobiográfica profunda, mas é muito bonita, bem demonstra bastante ali quem era o Senna. Eu gostei. Quando meu pai fala que não é autobiográfica, significa que é uma série romantizada, É, né? com licença poética, mas tem que ser, senão não é uma série. É, exatamente. Não é um documentário, é uma série baseada em fatos reais, certo? Exato. Ainda com uma interpretação maravilhosa do rapaz que foi o artista que faz o Senna. Que é o Gabriel Leone. Ele acertou no tom, acertou tudo, impressionante. Ele É, incorporou o personagem, muito bom. muito bom mesmo. E, pai, eu tenho uma pergunta pra te fazer. As pessoas durante a série falam que o Senna era da classe média paulistana, né? Que é uma família paulista. Que família de trabalhadores, né, mostra muito o pai dele na fábrica de carros, se eu não me engano, e tal. E era o ano o quê? 1960? 1950? Não, o Senna nasceu, não sei, eu não estou lembrando agora, mas não é 60 não. É a família 60, 70, sim, é por aí. É por aí. O que que significa ser uma família de classe média em São Paulo nessa época? Era exatamente isso. Só que o Senna, na minha opinião, era de classe média alta, ou seja, o pai tinha uma fábrica, eles viviam muito bem, o pai classicamente tinha um carrão, que era também típico de pai daquela época, enfim, é uma família de classe média alta, do bairro de Santana, e Que é o bairro de Santana? o bairro de Santana é um bairro de classe média alta, hoje em dia mais ainda até. E o Senna, então, era o típico garoto que tinha uma família bem plantada, bem enraizada, que dava, assim, um sentido de família muito importante para ele. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com dinheiro. O Pelé, que nasceu muito pobre, era engraxate quando era pequenininho. Espera aí, o que é engraxate? Engraxate é o menino que vai para a cidade para engraxar o sapato das pessoas. Ou seja, engraxar um sapato é quando você senta naquelas cadeiras mais altas, Isso, né, e tem uma pessoa passando cera, limpando o seu sapato de couro, certo? exatamente. É isso. E para ganhar algum dinheiro para ajudar a família. E o Pelé teve sempre uma família muito bem estruturada, igual a do Senna. Tinha mãe, pai, irmãos, todo mundo sentava na mesa para comer, ele tinha a camisa dele para ir para a escola, enfim, um beijo de boa noite. Então a estrutura que eu estou falando é nesse sentido. E vivia como um garoto da idade, ia para as festinhas, dançava aquelas musiquinhas antigas que eram muito boas, usava calça jeans, etcétera, enfim, um garoto normal de classe média alta de São Paulo. E a fábrica do pai do Senna, porque você morou em São Paulo na mesma época que o Senna estava surgindo, Sim. né. As pessoas conheciam a fábrica, sabiam que Não, era não, a não, não, fábrica? não, era uma fábrica de, eu não sei o que ele fazia lá, mas era uma fábrica não conhecida, não vendia coisas, retificava, arrumava coisas, alguma, isso nunca ficou muito claro no filme e nem na época lá para mim. Na verdade, o que a série mostrou foi que foi onde foi feito o primeiro carrinho do Senna, É, né, é, com peças da fábrica e é. tal. E Primeiro kart dele. o primeiro kart.
Agora, co eu sei disso e as pessoas que acompanham o Carioca Connection também sabem disso, que você vivia muito no mundo da Fórmula 1 e do automobilismo por causa dos amigos que você tinha, né, da turma. É, Mas, assim, eu entendo a sua perspectiva e a sua atuação, entre aspas, dentro do mundo do automobilismo, mas o mundo do automobilismo brasileiro, como é que começou as pessoas se interessarem pela Fórmula 1 e etcétera? Foi só com o Senna ou já era uma coisa que vinha se construindo? Porque nessa época também o futebol estava super em alta, né, no claro. Brasil. É o seguinte, quem abriu o caminho foi o Emerson Fittipaldi, que era o nosso amigo de turma. Então ele, o irmão dele, o Wilsinho, e logo depois o José Carlos Patti, o Moco, abriram esse caminho. O Emerson foi para a Europa e foi bicampeão de Fórmula 1, então ele abriu o caminho. O Senna foi depois, né, nesse caminho aí. Então, com o Senna, a Fórmula 1 realmente explodiu no Brasil devido a 3 fatores: Rede Globo, que na época mandava no Brasil inteiro e transmitia e fazia reportagens, etcétera. Então chegou ao público geral, ao Ao público público da TV aberta. ao público da TV aberta, que era todo mundo, né. A segunda coisa foi que o Senna foi um dos maiores pilotos do mundo. E a terceira coisa foi uma coisa que não dá para explicar, chamado carisma. O Senna tinha carisma. E Mas assim, por exemplo, na época do Fittipaldi, existia, por exemplo, as pessoas se juntavam em casa ou nos bares, etcétera, pra assistir as corridas ou ainda não era mostrada na TV? não, ainda não era assim, era o Senna realmente foi o primeiro e as pessoas paravam, no domingo de manhã parava o Brasil para ver o Senna. E aí tem uma outra coisa que eu li que E os espera aí, domingo de manhã, quando meu pai fala, é porque normalmente as corridas eram na Europa, é, né. Então era sempre de manhã no Brasil, então era a partir das 9 da manhã, é, 8 da manhã, começava todo mundo a ligar a TV. Eu lembro disso pequena, que domingo de manhã, durante o Senna e pós-Senna, a gente assistia Fórmula 1 em sim, casa. sim. Então tem esse fato que é o seguinte, um jornalista falou com muita propriedade que o jogador de futebol, o brasileiro sempre foi bom e era, assim, algo comum para o Brasil. Agora, alguém na Fórmula 1 dominando aquelas máquinas com nomes estrangeiros, McLaren, Honda e Lotus, naquele mundo sofisticado da Fórmula 1, de repente um brasileiro é o melhor deles, isso mexeu com o povo. É. Poxa, a gente pode, além do futebol, ser bom no esporte mais sofisticado do mundo. E eu acho que essa sensação existe até hoje, faz muito parte da nossa cultura como brasileiro, quando tem algum atleta, seja de qualquer esporte, que tá indo bem, todo mundo vai lá assistir e É vai verdade, aprender sobre aquele esporte. Nas Olimpíadas mostrou muito isso, né, porque o nosso futebol tá horrível hoje em dia, tá muito mal o sem futebol comentários, brasileiro. sem comentários. Tá muito mal. Então as Olimpíadas, todo mundo estava assistindo. Judô, eu não sei nada de judô, eu estava lá assistindo judô. Canoagem, fomos super bem na canoagem. Agora temos o João Fonseca no tênis, que tá cada vez crescendo mais, junto com a Bia Haddad também. Então tá sendo muito bom, pelo menos nessa época, de novo, o brasileiro descobrir outros esportes além do futebol. E eu acho que isso acontecia nessa época também, quando tinha alguém indo bem em algum esporte. E espera aí, existe isso na nossa vida. Vamos aprender, vamos assistir, vamos torcer por essa pessoa. Sim, o Senna foi um pouco mais do o fenômeno Senna foi Foi um herói nacional. virou alguma coisa que eu chamo de carisma, porque eu não tenho outra palavra. As pessoas se identificaram com ele. É. E assim, eu acho que agora puxando um pouco por que eu acho importante que as pessoas vejam, né, alguns episódios da série Senna, é que mostra essa parte autêntica
e cultural brasileira. Mostra como é que o Senna entrou dentro da casa das pessoas e fazia parte da vida delas, né. Todo domingo de manhã tinha que assistir o Senna correndo. Sim, sim, era É, era e ele ganhava, né, o que era uma coisa bonita, quando não ganhava, liderava a corrida inteira, enfim. e o Senna, desde quando ele começou até o fim da vida dele, foi um período muito conturbado politicamente no Brasil também, então isso também dava uma outra, né, um respiro, na É, verdade, para o uma coisa pessoal. boa estava acontecendo. É, É isso. exatamente. E também você vai conseguir ver a parte do português brasileiro autêntico, né, dos atores brasileiros lá Sim, conversando e falando. Tem a parte em inglês também e tem uma coisa muito legal que mostra uma das atrizes, que é britânica, filha de brasileiros, falando em português. E é. ela fala super bem português. Ela é no filme, ela é a narradora, né, É. ela é a narradora da vida do Senna, mais ou menos isso. Ela não existiu na vida real, foi uma personagem criada para dar contextualização histórica para os diferentes episódios da série, foi Que ela fez literalmente muito isso. bem. É. Então é isso, pai, primeiro episódio sobre o Senna está feito. Tá muito bem. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau.